Olá, boa noite, muito bem-vindos a todos. Começando hoje pontualmente às 20h13 aqui no horário da Suíça, 16h13 no horário do Brasil. Bem-vindo a todo mundo que está chegando. Então, tema da live de hoje, fome de determinação. E, na verdade, sobre o que eu quero conversar é como manter a motivação, como se manter determinado durante o processo de emagrecimento, né? Slow Food São Paulo, lindo tema, obrigada. Eu gosto muito de falar desse tema porque esse foi um tema que já me desafiou muito, né? E hoje em dia é por isso que eu sinto que eu tenho por que falar disso, porque é uma coisa que já me ocupou demais, né, na minha vida. Também já comecei a desistir muitas vezes de diversos processos, né, de emagrecimento, de mudança alimentar, e por isso que eu tenho, né, como falar desse tema, né. É um tema que causa muita dificuldade, reflete uma dificuldade de muita gente. E na semana passada a gente falou sobre ação, né, sobre fome de ação, sobre a importância de dar o primeiro passo, sobre a magia que existe quando a gente consegue dar o primeiro passo em direção a uma mudança. E eu falei bastante sobre como gerar essa energia, né? Essa vontade, essa determinação de dar esse primeiro passo, de sair da inércia e agir para causar uma mudança. E hoje eu quero falar sobre um assunto que, na minha opinião, é até mais difícil, que é como continuar nesse caminho de mudança que a gente escolheu, né, quando a gente deu aquele primeiro passo. Então, como eu falei, eu já vivi muito isso. Várias vezes eu comecei dieta, sabe? Aquela coisa começa na segunda-feira, cheia de motivação, cheia de determinação naquele dia, para depois de poucos meses, nos casos melhores, ou poucas semanas, ou nos piores casos, poucos dias, já desistir do que tinha decidido, do que tinha começado. Então, eu conheço bem como é que é esse processo todo. E, na verdade, ele é um pouco como... eu comparo essa dificuldade com, por exemplo, alguém que quer parar de fumar, né? A dificuldade não é parar de fumar. Muitas pessoas dizem, né? Eu vou parar de fumar e realmente param. O difícil é continuar depois sem fumar. É a mesma coisa quando a gente faz uma mudança alimentar. A decisão de mudar e decidir se agora eu vou fazer essa mudança e mudar, não é tão difícil quanto manter depois a determinação de continuar firme nesse caminho que a gente escolheu. E eu vivi isso, então, de várias vezes, né? Por exemplo, um exemplo que eu dou é quando foi em 2015, 2016, que eu lembro, foi uma época que eu tava de novo, tinha engordado um pouquinho e não estava feliz, né? E comprei um programa online, comprei um programa que se chama V-Shred, que é um programa americano, que tem, você recebe os treinos, você recebe uma dieta de carb cycling, ou seja, uma ciclagem de carboidratos, né? Dia sem carboidratos, dia com pouco mais. E todas as refeições são planejadas, então não tem nenhum tipo de flexibilidade, assim, é determinado aquilo que você vai comer naqueles dias. E eu segui o programa em 2 meses seguidos, né, são desafios de 4 semanas, então eu segui isso 2 vezes, comprei o programa 2 vezes, segui bonitinho as 8 semanas, tive resultados até, e só que chega uma hora que eu me revoltei, porque eu falei, gente, eu não posso viver a minha vida inteira com alguém decidindo pra mim o que eu vou comer todos os dias. Eu não aguentava mais ver aqueles crackers de arroz e, no fim das contas, acabei desistindo de tudo. E daí, quando eu desisti, eu não sabia por onde começar a querer manter, pelo menos, os resultados que eu tinha tido, né? Esse que é um problema também. E esse é o grande problema. Qual que é o problema que teve nessa época, o que a gente tem muito seguido, né? Nesse processo de querer emagrecer? É a questão da dieta em si, né? O que eu fiz aquela vez com esse programa que eu tinha comprado? Eu fiz uma dieta. E esse é o primeiro ponto, né, de dificuldade, o termo dieta. Porque dieta é um termo que, na sua origem, ele quer dizer um período de cura, um período de cuidado, uma coisa temporária, né? Uma dieta não é uma coisa que foi feita para ser para sempre. Uma dieta seria, por exemplo, a pessoa teve uma doença, até ela se recuperar, ela entra em uma dieta
onde ela vai comer determinados alimentos, vai evitar outros determinados alimentos e vai até ela se recuperar daquele problema e depois ela volta a comer com normalidade. Esse seria um sentido do termo dieta, né? E a gente usa esse termo para querer atingir um emagrecimento, e aí que está a dificuldade, porque o termo em si, né, ou a nossa mudança, quando a gente diz, eu vou fazer uma dieta, a gente já implicitamente indica isso como temporário, né? E aí a coisa já começa meio que com o pé esquerdo, né? Você começa já pensando em quando que vai acabar. E pode funcionar uma coisa assim, por exemplo, esse programa que eu fiz? Pode, né? Ele funcionou naquele período que eu fiz. Tem gente que continua fazendo, continua comprando o programa todo mês, por exemplo, aquele, né? E continua fazendo e funciona e tem resultados legais. A questão é, funciona para a maioria? E a resposta é não. E principalmente quando a gente quer começar alguma mudança alimentar, para mim a pergunta mais importante que existe no começo é: você vai conseguir fazer isso a sua vida toda? Porque se a resposta é não, aí vai ficar difícil, entendeu? Porque você vai fazer isso por um período temporário e aí você vai fazer o quê? Né? E aí que a gente emperra, é aí que a motivação para se manter no processo fica difícil. Por quê? Porque é uma coisa que muitas vezes não quer fazer, que tem resistência, que a gente não vê como uma mudança para a vida toda. Então, tem que ter muito cuidado na escolha da mudança que for de ser feita, e muitas vezes vale mais a pena fazer uma mudança menos radical, mas que a gente olhe e diga, não, desse jeito eu posso me alimentar a vida toda. Né? É o que eu faço hoje em dia, por exemplo. E você pode pensar que isso não seja possível, né? Que para nenhuma mudança alimentar vai ser possível a gente ter uma mudança que dure para a vida toda, mas isso não é verdade. E eu digo isso porque eu sou prova disso, né? Hoje em dia eu sigo uma alimentação que eu não tenho problema nenhum em seguir e que me permite também não ser vítima de um radicalismo, né? Não ter mais aquela coisa de que, no meu lanche da manhã eu tenho que comer crackers de arroz. Hoje em dia eu quase não faço lanche da manhã, mas mesmo assim, eu não tenho essa coisa determinada, assim, hoje eu só posso comer isso. E não passo fome, que isso também era uma outra questão, né? Como esses processos que eu fiz antes de tentar fazer dieta, tudo, a maioria se basava em quantidade de calorias. Esse é um conceito que eu deixei de acreditar, né? Hoje em dia, pra mim, ficar contando caloria é uma coisa que é ultrapassada, não dá, gente. A gente não pode viver escravo de cálculo, escravo de esquema e principalmente passando fome, tá? Não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho, porque esse caminho não se sustenta. Ninguém vai ficar passando fome a vida inteira, não tem como. E, então, as mudanças, quais são? As que não te fazem passar fome são as que funcionam, e as que não fazem o seu dia a dia se tornar rígido ou sem graça, né? São essas as mudanças que funcionam, né, melhor. Aquelas que você não precisa sentir o tempo todo que você está abrindo mão de alguma coisa para continuar fazendo aquilo, né? E no meu caso, uma coisa que é extremamente importante na minha vida, eu tenho um amor pela comida, assim, eu sou uma pessoa gulosa, eu gosto de comer. Então, né, eu sou, assim, a satisfação de quem cozinha pra mim, né? Quem cozinha pra mim é uma pessoa que fica feliz porque eu gosto, né? Eu como com vontade. Então, pra mim, eu ficar me limitando, né? Eu só posso comer esse tanto, ou eu só posso comer isso nesse dia, tudo é uma coisa que pra mim não se sustenta, eu não consigo levar adiante, né? Isso eu acho que é uma coisa que eu vejo que para muitas pessoas é o maior dilema, né? De querer entrar num processo de emagrecimento, é pensar que vai passar fome e que vai passar vontade. Então, vincula o processo a um sofrimento, que na verdade não é necessário, né? É claro que precisam ter mudanças, porque senão, né, não funcionaria nada, mas esse sofrimento não é necessário, né? Essa frustração, esse abrir mão não é necessário. E escolher esse caminho, né? Escolher o caminho certo já só essa escolha de um caminho certo já é meio caminho andado, porque assim, você ter um deslize de vez em quando você resolveu fazer uma mudança alimentar é uma coisa.
né? Largar tudo é outra. Então, se você estiver seguindo um caminho em que você sabe que você não vai passar fome, que você tem uma determinada liberdade para escolher os seus alimentos, isso já é meio caminho andado para você ter sucesso, né? Se você escolher um caminho que implica uma privação muito grande, um esforço muito grande no sentido de sofrer com fome e tudo, já dificulta demais a adesão, né, a esse processo no caminho que se segue, tá? Então, quais que são as minhas dicas, né, com essa questão da motivação para se manter dentro de um processo que a pessoa começou e escolheu para emagrecer? A primeira de tudo é procure apoio, né? Isso é uma coisa que eu vejo assim que é essencial, eu vejo isso nos meus clientes aqui, a gente tem um grupo pequeno e as pessoas falam assim, nossa, se não fosse o grupo, muitas vezes já teria desistido, ou quando tá num momento de dificuldade, no momento de se sentir desmotivado, escreve no grupo, recebe apoio de pessoas que estão passando pelo mesmo processo, ou às vezes estão tendo a mesma dificuldade naquele momento, e esse apoio mútuo, né, esse pegar na mão um do outro, é uma coisa que tem um resultado muito forte, né? A gente se fortalece na união com os outros, né? A gente é humano, a gente é ser social. Então, ou mesmo frente ao grupo, um compromisso que eu assumo frente a um grupo, ou frente a uma outra pessoa que seja, é um compromisso muito mais forte do que um compromisso que eu assumo frente a mim mesma sozinha. Eu costumo ter muito mais força para manter a minha palavra, que eu decidi seguir esse caminho, quando eu abro isso com alguém. Então, essa força do grupo é extremamente importante, sabe? De ter mais gente que esteja no mesmo barco. E cuidado também, quando você for pedir apoio, isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes, para os meus pacientes, cuidado quando for pedir apoio, para não pedir apoio para alguém que vai passar a mão na sua cabeça, né? Peça apoio para alguém que seja, assim, que te queira bem, mas ao mesmo tempo seja, assim, ponta firme, sabe? Não alguém que vai passar a mão na sua cabeça e dizer, mas é só uma vez, tudo bem. Mas você é muito radical. Cuidado, porque isso é uma coisa que acontece quase sempre, né? Quando a gente faz alguma mudança alimentar, a gente vai escutar crítica, tá? Isso é um obstáculo que a gente tem que já saber no início que vai acontecer, porque tudo que você fizer, sempre vai ter alguém que tem uma opinião contrária, né? E as pessoas adoram dizer, nossa, você é louca de fazer isso, o que você tá fazendo? Sei lá, se faz jejum intermitente, imagina, isso não é saudável, faz mal, faz passar fome. Porque a minha vizinha fez e teve não sei o quê. Isso acontece direto, então, assim, é importante saber no início que esses obstáculos vão surgir, que vai ter gente que vai, sei lá, te oferecer comida, te oferecer doce, dizer que não tem problema, dizer que você tá muito radical. E normalmente, se você olhar bem, são pessoas que gostariam de estar fazendo o que você tá fazendo e às vezes não tem a motivação ou a força para fazer isso. E aí elas vêm e te dão aquela cutucada para você sair daquela decisão boa que você tomou. Então, cuidado, né? Claro, importante o grupo, né? Reforço, é importante o apoio do grupo. Se você conseguir fazer um processo junto com alguém, normalmente isso é mais fácil, você se torna mais forte, né? Ou o grupo se torna mais forte. E cuidado com as pessoas ao redor que, inconscientemente, não é que as pessoas façam isso por mal, hein, gente? Eu não tô falando isso. Mas inconscientemente as pessoas sabotam o seu projeto. Então tem que ter cuidado com esse tipo de comportamento e já saber que isso vai acontecer, porque isso acontece com todo mundo, tá? A outra coisa que eu vejo como importante de falar e que eu gosto de falar para o pessoal que entra comigo no processo que eu faço é que existe uma crise dos 3 meses. Alguém já ouviu falar da crise dos 3 meses? Eu ouvi a primeira vez falar das crises dos 3 meses na faculdade de medicina e na época na psiquiatria, quando a gente falava de dependência química, de dependência de drogas. Existem estudos epidemiológicos, estudos científicos com pessoas que querem largar algum tipo de vício e essas pessoas
parar, seja droga mesmo, alguma coisa mais pesada, ou seja, o cigarro, o álcool, que as pessoas largam o vício e tem aquela primeira fase inicial de abstinência que é difícil. Passada essa fase, a pessoa tem uma fase meio que lua de mel, onde ela vê que ela conseguiu superar aquela abstinência inicial, né, de tirar o efeito da substância do corpo, e ela consegue viver bem, e com 3 meses a taxa de recaída é muito alta. E eu comecei a ver isso na minha prática clínica, né, no meu trabalho com pessoas que querem mudar de estilo de vida, com os meus clientes, os meus pacientes no hospital, os meus clientes online. Eu comecei a ver muito que isso acontece com a alimentação também. Que as pessoas depois de 3 meses dão aquela baixada, assim, na motivação. E é uma coisa, assim, que eu comecei a perceber que é quase como um relógio, é uma coisa muito pontual, assim, que se às vezes a pessoa me escreve uma mensagem, Ana, essa semana tá tão difícil, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não tô legal, eu tô desmotivado, tô quase desistindo. Se eu for olhar no calendário, mas é quase, assim, um esquema quase contado, assim, são 12 semanas, são uns 3 meses que o pessoal tem essa baixa. Eu até montei pro meu curso um reforço, assim, um caderno de motivação, um workbook dos 3 meses para o pessoal superar esse período, né? Porque depois é um período, né? A pessoa, se ela conseguir se manter ali firme, tiver um apoio certo, depois dos 3 meses a coisa vai. Mas eu acho importante a gente falar isso no começo para as pessoas, cuidado, presta atenção quando esse período chegar. Por quê? Porque se você já sabe que isso vai acontecer, a chance de você lidar com isso de uma maneira mais positiva é muito maior, né? A gente consegue lidar melhor com obstáculos se a gente sabe que ele tá vindo, do que uma coisa que chega assim do nada e a gente não sabe o que fazer. Então, é importante saber disso também. A outra dica que eu tenho e que eu vejo que funciona para manter a motivação, para manter a presença, né, no processo de emagrecimento é o exercício de presença, né, o mindfulness. Isso é extremamente importante porque a presença mental, ela ajuda a gente a ter um determinado destaque entre estímulo e reação. O que eu quero dizer com isso? Você tá lá, você resolveu mudar a sua alimentação para melhor, você resolveu se cuidar, você resolveu que você não vai mais comer sobremesa, não vai mais comer doce. Aí, beleza, você tá seguindo aquilo, tudo. Aí chega um colega no trabalho e traz um bolo. Que talvez nem seja tão bom, mas enfim, ele trouxe. E daí você vai lá, a pessoa oferece, você olha, pensa, não devia, mas também só um pedaço. Aí você come um pedaço de bolo, daí talvez você come um segundo pedaço de bolo, daí você pensa, putz, nem era tão bom esse bolo, na verdade eu nem queria comer. E só que você pensa isso depois, né? Você pensa quando você já comeu o bolo já tá dentro da sua barriga, daí você pensa, putz, mas eu não falei que eu não ia comer doce? Então, quer dizer, não teve nenhum espaço entre o estímulo, o bolo, e a sua reação de engolir e comer aquele bolo. E com os exercícios de presença, a gente vai treinando esse espaço entre o estímulo e a reação. A gente vai criando um destaque, né? Essa presença mental dá a possibilidade de ter esse destaque entre eu olhar um estímulo, ver, ok, esse é um pedaço de bolo, e eu ter o destaque de pensar, né, naquele momento eu olho e vejo aquilo como atrativo, né, ai, que vontade, mas eu tenho o destaque para olhar e dizer, pelo menos me perguntar, eu quero realmente isso hoje? E daí você pode decidir, talvez até que sim, mas com uma decisão mais consciente, né, fora do piloto automático. Então, isso é extremamente importante. Eu tenho colocado até no meu canal do Telegram, uma vez por semana, um exercício de mindfulness da respiração bem simples, um exercício de presença, porque esse treinamento é uma coisa que deveria ser universal, assim, isso não só com relação à alimentação, né? Essa presença mental faz a gente lidar melhor com o nosso dinheiro, faz a gente lidar melhor com as nossas relações, né? Sair da reatividade, né? Tomar realmente na mão as rédeas das situações da nossa vida, das decisões do nosso dia a dia. Então, esse é uma arma poderosa, né? A gente consegue gerar um destaque e decidir com clareza, né? O que eu quero. Então, isso é bem importante.
A outra coisa que é super importante é lembrar dos objetivos. Então, quando a pessoa toma a decisão de começar um determinado processo, eu considero importante fazer até um exercício de visualização, ou escrever, ou, sabe, ver com clareza o que é o meu objetivo, por que eu quero fazer isso, o que eu vou ter de positivo se eu atingir isso. Por quê? Porque isso também é uma arma para os momentos de fraqueza, para os momentos onde a gente está desmotivado, porque vai acontecer, gente, isso é normal. De pegar de novo aqueles objetivos que escreveu no começo, olhar para eles e lembrar, né? Putz, é por isso que eu tô fazendo isso. É para sentir assim, é para ter esse benefício, né? Isso dá para fazer até todo dia, né? Dá para acordar de manhã e pensar qual que é o meu objetivo, por que eu tô seguindo esse estilo de vida que eu tô seguindo. E um passo depois do outro, um dia depois do outro, a coisa vai se tornando mais fácil, né? Tem exercícios sobre isso, tem, por exemplo, o quadro dos sonhos, que se encontra, né, vídeos até de como que faz. Então, esses são todos exercícios de cocriação que são importantes para a gente ter o nosso objetivo claro, porque aí a gente tem uma direção, sabe? É para lá que eu tô indo. Não tô indo aqui aleatório, eu tô indo naquela direção, é aquela direção que eu quero andar. E uma coisa desse um dia de cada vez, eu sempre lembro dos alcoólicos anônimos. Alcoólatras anônimos, como é que se diz em português? O AA. Porque é importante, né? Quando a gente tem um problema alimentar, isso também funciona no nosso cérebro como um vício. Então, não é um exagero eu fazer essa comparação. Porque é uma coisa que a gente tem que ter consciência todo dia. Um dia de cada vez, de olhar e dizer, olha, que bom, hoje eu passei um dia sem deslize, sem comer açúcar, dentro do meu plano direitinho, feliz, no próximo dia de novo. Então, isso é uma coisa que é um conceito do AA mesmo, né? Do Alcoólatras Anônimos, de tomar um dia de cada vez e lembrar sempre do objetivo, do porquê que tá fazendo aquilo. Quando vem uma vontade muito grande de comer alguma coisa fora, muitas vezes a gente diz, comer uma porcaria. Se é uma coisa que acontece de vez em quando, tudo bem, mas a maioria das vezes, quando a gente entra num processo de mudança de estilo de vida, é porque isso é uma coisa recorrente, né, no nosso dia a dia. Então, o que eu recomendo? No início, até a gente perder esse hábito, é escolher entre os alimentos que são permitidos, no estilo de vida que você escolheu, dentro da alimentação que você escolheu para você, escolhe alguma coisa que seja para você bem atrativa, assim, bem que você acha gostosa dentro daquele conceito, porque vai ter, né, gente, um conceito alimentar decente tem muita comida boa. Então, escolha uma comida boa dessas e coma isso, mas coma com presença, sabe? Deguste mesmo aquilo, com gosto. E isso também é uma coisa que, se você for fazendo sempre, você vai começar a apreciar mais o gosto dessas coisas que você sabe que te fazem bem. Então, é como substituir uma outra coisa que você acha que é gostosa, mas que, na verdade, é danosa para você. Como manter a motivação? Se você deslizou, por exemplo, né? Sei lá, teve uma festa, um casamento, umas férias, né? Às vezes não foi nem só um dia, foram vários dias de deslize total, enfiou o pé na jaca, né? Chutou o pau da barraca. O que você faz? Ergue a cabeça, como se diz aqui, o pessoal em alemão fala, você ergue a cabeça, endireita a coroa e segue adiante. Você não desiste. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a gente é humano, né? A gente erra, a gente levanta, a gente faz de novo. A gente é normal, né? A gente não é robô, a gente não vai seguir uma vida completamente rígida. Então, lembrar do processo todo que você já passou, né? O processo todo que você já... Sabe, se foi um dia antes, pense no dia que você fez certo, se foi uma semana, se foi um mês. Lembra do período que você conseguiu fazer isso da forma correta e pensa, poxa, o esforço valeu a pena, consegui, deslizei e vou continuar adiante. Você não vai
Principalmente se você já está fazendo há mais tempo uma determinada mudança, e daí você teve um deslize, você vai olhar para trás, você não vai recuperar durante um dia ou até uma semana tudo aquilo que você fez de esforço. Então não é jogado fora, né? Não é porque você teve um deslize que você jogou fora todo o seu processo, não é assim. Então é cabeça erguida e bola para frente, sem ficar remoendo, sem ficar com muito sentimento de culpa ou fazendo muito drama daquilo, que isso só tende a piorar. Então não é para ficar reclamando, é para olhar e dizer, putz, que pena, né? Aconteceu isso, mas beleza, agora eu tô firme, forte e vou para frente, né? Que bom que eu aproveitei, agora vamos embora. Importante também o objetivo, né? A gente olhar para frente, como eu falei. A outra arma que a gente tem é o olhar para trás, né? Olhar da onde que partiu o processo que a gente quis começar, a mudança que a gente quis começar e valorizar cada passo que a gente deu dentro dessa caminhada. Mesmo que tenha sido um passo pequeno, mesmo que tenha sido só um dia. Olhar para esse dia e pensar, putz, ontem e hoje eu consegui. Ou hoje, nossa, hoje eu fiz o dia inteiro bonitinho, sabe? Seja grato pelo seu próprio esforço. Valorize aquilo que você mesmo fez, que você conseguiu, sabe? Olhe de forma positiva para isso, para cada dia. Porque isso te dá força, te dá positividade, te dá presença para você manter o processo aquilo que você começou. Gente, eu vou falando aqui todas as dicas que eu tenho. Se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas, podem escrever, podem mandar que eu respondo também, viu? Uma outra tática que eu recomendo para os momentos de mais fraqueza, assim, é fazer uma lista das vantagens daquilo que está sendo feito. Então, por exemplo, eu resolvi me alimentar de forma saudável e tô seguindo isso, mas às vezes me dá um desespero, uma vontade de largar tudo. Qual seria uma lista, né? Quais são as vantagens de eu ter uma alimentação saudável? Então, vantagem, eu vou emagrecer, eu vou estar mais feliz com o meu corpo, ou talvez eu tenha um controle de algum tipo de problema de saúde, eu vou diminuir o meu risco de ficar doente, eu vou melhorar a minha imunidade, eu vou me sentir mais bonita. Então, assim, fazer uma lista mesmo, escrever todas as vantagens para ter isso em mente, né? E lembrar e comparar isso com a vantagem que você tem se você ceder a um determinado impulso, que normalmente é algum impulso que faz a gente querer largar tudo. Então, qual que é a vantagem que você vai ter se você ceder a esse impulso? Por exemplo, sei lá, eu quero... É ruim dar um exemplo, porque, por exemplo, na forma que eu me alimento hoje, se eu digo, eu quero comer uma pizza, eu até posso comer a pizza, então eu não me proíbo isso, mas eu vou usar ela como exemplo, né? Eu quero comer uma pizza. Então, qual que é a vantagem que eu vou ter se eu comer essa pizza? Eu vou curtir o gosto da pizza naquele momento, né? Vou ter um jantar legal, de repente, tô com outras pessoas, joia, beleza. Acabou ali, né? Mais vantagem não tem. E se você pensar, se você tá seguindo no momento onde que você tá de mudança, onde talvez você precise passar por um período um pouco mais rígido, e você não quer comer aquela pizza naquele momento, na verdade, então faz ali quais são as vantagens de você não comer a pizza. Você vai se sentir mais seguro dentro de si, você vai manter a confiança em você mesmo, que você consegue fazer cumprir a sua palavra para com você, você vai se sentir mais determinado, você vai reforçar características positivas suas de determinação, de motivação, de força de vontade, de presença mental. Então, fazer essa comparação de vantagem e desvantagem é importante. E isso traz a gente para uma posição de adulto. Por quê? Porque quem é que, assim, como adulto, a gente avalia as coisas de forma madura. Se a gente avalia as coisas de forma madura, a gente vê que o processo que a gente iniciou para querer emagrecer, para querer meter um estilo de vida melhor, é um processo correto, é um processo saudável. Dentro da gente, a gente traz a nossa criança, né? Aquela criança que todo mundo tem essa parte de criança dentro, né? E a criança, o que ela faz?
Ai, mas eu não quero, ai, mas eu tenho vontade daquilo, porque, sabe, criança faz manha. Então, você pode, de repente, ter o destaque de olhar para essa criança interior, né, essa criança interna que você tem, que tá ali fazendo manha, reclamando e fazendo birra. Olhe com compaixão, acolhe, pode até visualizar mesmo, sabe? Se visualize criança com aquela vontade de comer doce, sei lá, fazendo birra porque não quer obedecer. E você olha com compaixão, acolhe essa criança e se coloca internamente na posição do adulto, olhando para aquilo. E isso é uma coisa que muitas vezes funciona bem para a gente, não só, de novo, não só com relação à alimentação, mas com muitas outras coisas, com muitos outros deveres que a gente tem de adulto e que a nossa criança interna fica esperneando, né? Com relação ao nosso dinheiro, com relação à profissão, com relação a projetos importantes que a gente quer realizar. Para tudo que a gente quer realizar na vida, a gente passa por desconforto, né? Não é confortável crescer, não é confortável ser adulto, mas é importante. Então, é importante a gente tomar essa posição de adulto frente às nossas decisões também. E com isso, era isso que eu tinha para falar com relação à motivação durante o processo de emagrecimento. Eu não sei se ficou alguma dúvida, não sei se vocês estão me vendo ainda ou me escutando. Eu falei aqui um monte, né? Tá um monólogo. Se tiver alguma pergunta, mandem. Teve gente que tinha escrito até. Deixa eu ver se eu consigo acessar as perguntinhas na caixinha. Então, eu coloquei uma caixinha perguntando quais são as dificuldades, né? Ou os desafios que as pessoas mais veem. Uma resposta foi comer doce e não continuar. Então, essas duas coisas estão bastante vinculadas, eu diria. Os doces são uma das coisas mais problemáticas, né? Por quê? Pela questão do vício, né? O açúcar, ele tem um efeito neuronal mesmo, né? Um efeito sobre a gente que é comparável a muitas outras substâncias que a gente descreve como viciantes. Então, o açúcar, ele causa um vício e por isso que é uma das substâncias mais desafiadoras, né? Pra gente largar, até porque a gente encontra ele por tudo. E a gente não vê tanto mal como a gente vê em outras substâncias, como álcool, como cigarro, ou drogas mesmo. Então, o açúcar é um desafio. O ideal que eu acho é a gente, no início, né? Eu hoje em dia, por exemplo, na minha alimentação, eu não digo eu nunca como açúcar. Eu não como açúcar no meu dia a dia. Mas de vez em quando eu me permito. E tudo bem. Eu não sinto aquela necessidade no dia a dia. Eu era uma pessoa que comia muito açúcar, né? Eu era bem viciada em doce. Então, o açúcar, para mim, precisa ser tratado como qualquer outra substância. Então, precisa, inicialmente, para você conseguir engrenar num processo, você precisa, talvez, de um processo mais rígido no início, né? Sem açúcar mesmo, para conseguir eliminar esse vício e aí poder tomar decisões mais acertadas, porque quando uma substância fala, gente, o viciado vai defender a substância, e é assim que a gente defende o açúcar na nossa vida também, tá? A outra pergunta foi um comentário, né? Desafio, os resultados demoram e o desânimo bate. Então, essa questão dos resultados demoram também é uma questão importante, gente. É isso que eu falo, não é uma dieta, né? Se você tá com um problema de sobrepeso, tá infeliz com o seu corpo, isso implica que existe uma mudança necessária, né? Porque se você continuar fazendo aquilo que você está fazendo, você vai continuar tendo o resultado que você está tendo. Então, provavelmente, ao longo do tempo, a tendência é o peso ir aumentando gradativamente, porque assim como o emagrecimento demora, e causa frustração, né? Que foi isso que a pessoa escreveu aqui na caixinha, a gente também não engorda de um dia para o outro. Então, precisa ter, isso também é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? A gente não engorda de uma hora para outra. São 200 gramas aqui,
300 gramas, meio quilo, eu tenho meio quilo a mais do que ano passado. No próximo ano eu tenho 1,5 kg a mais, eu tenho 2 ou 3. E com o tempo, se você não fizer nada para frear esse processo, a coisa vai aumentando, principalmente com a idade. Então, tem que ver o processo de emagrecimento como o inverso disso, né? Você não vai ter... Se você quer um resultado que funcione, que seja um resultado duradouro, ele é um processo e é longo, né? A gente não tá aqui para correr os 100 metros, é maratona, né? E para maratona, o que você faz? Você não sai correndo desarvorado lá quando deu a largada. Você vai pianinho, vai tranquilo e devagar e sempre, tá? Devagar e sempre. Então, por isso que eu não acredito em processos de emagrecimento, dietas, onde a pessoa tem que passar fome. Por quê? Porque daí você sai correndo 100 metros e quer correr 42 quilômetros dessa forma, você não vai conseguir. Então, demora, sim, demora. Tem que saber já no início que demora. Ao mesmo tempo que eu digo demora, você pensa, por exemplo, muita gente acha, meio quilo é pouco, né? Se você perder meio quilo em um mês. Né? Muitos consideram isso pouco. Eu considero isso uma perda de peso excelente. Por quê? Porque em 2 anos você vai ter perdido 12 quilos. Não é pouco. Gente, sabe? Então, assim, é melhor, né? Claro que depende da idade, depende do metabolismo da pessoa, mas é melhor você perder devagar e sempre do que você querer sair correndo desarvorado para perder 20 quilos em um mês e no mês seguinte você ter ganhado 25, que isso acontece bastante também, tá bom? Eu vou encerrar a live aqui. A nossa próxima live vai ser falando sobre fome de imunidade. Eu escolhi alguns artigos científicos que foram publicados esse ano, claro que esse ano, porque se relacionam à pandemia e à alimentação. Então, eu quero discutir um pouquinho esse assunto com vocês, de acordo com esses artigos de nutrição e de ciência alimentar, do que tem sido observado nesse ano de 2020. Então, vai ser bem interessante. E agradeço a presença de todos e espero contribuir de alguma forma para essa motivação, né, de continuar seguindo uma vida saudável, tá bom? Desejo a todos uma boa noite.